Bom, então vamos partir aqui para o tema desse vídeo, que é justamente a implementação das estruturas de decisão, tá bom? Então vamos criar um arquivo novo aqui, certo? Bom, por que aqui a gente está introduzindo, por que a gente fala estrutura de decisão e não comando de decisão? Porque até agora a gente usou comandos, né? O escreva, o leia, o arredondamento, ok? Então são comandos. Então a característica do comando, ele é numa única linha, normalmente, né? Você tem numa única linha, é uma palavra, abre e fecha, parênteses. E dentro dos parênteses eu posso ter ou não valores, parâmetros, que a gente vai entender exatamente do que são esses parâmetros. Mas é exatamente o conteúdo que a gente coloca aqui entre os parênteses. Bom, a estrutura de decisão, ela não é um único comando, ela não é uma linha. Ela é uma estrutura que você escreve em mais de uma linha para te permitir você ter alguns comportamentos específicos dentro daquela estrutura. Então por isso que a gente não fala comando, e sim estrutura, porque não é uma única linha, entendeu? Bom, então como que funciona uma estrutura de decisão? É basicamente quando a gente faz no mundo real o se, né? Então a gente fala assim, se a nota do aluno for maior do que 6, ele então pode estar aprovado. Aí eu tenho que olhar a quantidade de faltas. Então é isso, é avaliar uma determinada condição e baseado na resposta dessa avaliação, se é verdadeiro ou se é falso, a gente então executa um determinado trecho de código, tá? Então como que é a estrutura do se? No Portugal a gente coloca a palavra se, abre e fecha um parênteses e abre e fecha uma chaves, ok? Então a gente tem aqui ó, uma abertura e um fechamento de chaves igual o que a gente tem aqui ó, na função início, né? Então a função início tem uma chave que inicia ela e tem uma chave que termina, tá? Então aí aqui algumas pessoas gostam de fazer assim, ó, colocar essa chave aqui embaixo ou colocar a chave aqui na frente. Eu normalmente prefiro colocar as chaves aqui na frente, tudo bem? Mas tanto faz, colocar ela em cima ou embaixo, o resultado vai ser o mesmo. Aqui ele está destacando de vermelho porque a gente não completou aqui ainda, para o se funcionar, ele tem que ter aqui dentro dos parênteses uma informação ali dentro, tá? Bom, então essa é a estrutura básica de um se, tá? É uma estrutura de decisão simples. Vocês vão, na hora que eu explicar o que é a estrutura de decisão completa, aí vocês vão entender a simples, tá? Então, significa o seguinte, dentro dessas chaves, ó, dessas chaves até aqui, todos os comandos que eu colocar aqui, ó, imagina que eu tiver 20 comandos aqui dentro. Todos os comandos que eu colocar aqui dentro, ele só vai ser executado, se a condição que eu colocar dentro dos parênteses, então ali dentro eu tenho que colocar uma expressão lógica, e lembra o que é uma expressão lógica? Expressão lógica é qualquer tipo de expressão que a gente vai usar uma comparação ou um e um ou. Então tem que ter obrigatoriamente dentro de uma expressão, dentro de uma condição, ela tem que ter ou uma expressão de comparação, um operador de comparação, ou tem que ter um operador lógico com variáveis que sejam lógicas. Ou seja, o resultado dessa condição, obrigatoriamente, tem que ser ou verdadeiro ou falso. Qualquer outra condição que você colocar aqui dentro, qualquer outra coisa que você colocar aqui dentro que não produza um resultado verdadeiro ou um resultado falso, não vai servir para o uso da estrutura de decisão. Então esse é o primeiro ponto, tá bom? E a gente vai ver aqui exemplos, tá? Então vamos utilizar aqui um fluxograma para facilitar o entendimento de como funciona uma estrutura de decisão simples. Lembrando que o fluxograma é uma das formas possíveis da gente representar uma sequência de passos que às vezes quando tem uma situação um pouco mais complexa, às vezes é bom a gente rascunhar, a gente desenhar a sequência do raciocínio para facilitar o entendimento. Então até o momento a gente fez apenas algoritmos sequenciais, ou seja, cada caixinha dessa aqui representa um comando, né? Então a gente colocou sempre os comandos sequenciais. Então em um fluxograma de sequência sequencial, a gente tem cada caixinha representando uma determinada ação, um determinado comando. Então se a gente estivesse falando aqui de um algoritmo para trocar o pneu de um carro,
pelo step, a gente teria algo do tipo: levanta o carro, desparafusa a roda, remove a roda, coloca o step, parafusa a roda, né, o step, e abaixa o carro. Então, é um algoritmo sequencial, uma sequência de vários passos. Bom, no entanto, a gente percebeu que vai ser comum, no momento da construção de algoritmos, entre uma ação e outra, às vezes é necessário a gente tomar determinadas decisões. Então, a gente teria, né, uma representação gráfica em fluxograma de como seria uma estrutura de decisão simples. Tá? Então, numa estrutura de decisão simples, nós utilizamos o losango aqui como sendo essa decisão. Então, a condição vai estar dentro do losango, e lembrando que a condição nada mais é do que uma estrutura que tem que produzir um resultado verdadeiro ou falso, tudo bem? Bom, no caso da estrutura de decisão, como que funciona, né? O fluxo de execução do programa vem executando dos comandos superiores, né, antes da estrutura de decisão, e aí quando chega na estrutura de decisão, a gente vai realizar a análise da condição, e se essa condição der verdadeira, a gente executa um bloco de comandos específico, certo? E aí depois que a gente executar esse bloco de comandos específicos, a gente volta para executar os determinados comandos que estão logo após a estrutura de decisão, ok? Se por um acaso, quando o nosso algoritmo estiver executando, ele chegar nessa condição aqui e fizer um teste, aí como é uma estrutura de decisão simples, a gente não definiu quais são os comandos que a gente quer executar quando o resultado da nossa condição for falsa. Então, se a nossa condição der um resultado falso, a gente simplesmente segue a execução do algoritmo e logo após a estrutura se, a gente continua executando os comandos que estavam lá. Então, essa bolinha aqui, ela apenas representa como se fosse uma união de um fluxo, né? Então, é como se fosse uma rotatória, né? Ou, dependendo da cidade onde você estiver, né? É onde a gente chega no cruzamento entre duas avenidas ali, você pega um círculo ali, né, para poder colocar todos os veículos que estão chegando de direções diferentes no mesmo fluxo, ok? Então, o nosso algoritmo, numa estrutura de decisão simples, ele possui dois fluxos diferentes. Ou o fluxo passa por aqui e executa esse conjunto de comandos aqui, ok? Ou, quando esse resultado der falso, ele simplesmente segue o fluxo e ignora esse conjunto de comandos aqui, porque esse conjunto de comandos só vai ser executado quando a gente tiver aqui o resultado verdadeiro dessa condição, tudo bem? Então, deixa eu dar aqui uma situação bem simples, já para a gente entender de cara isso, tá? Vamos imaginar que eu vou criar uma variável aqui, chamada do tipo inteiro, valor. Não vou ler ela do teclado, poderia ler ela do teclado, mas eu vou colocar um valor aqui direto nela, só para simplificar. Vamos supor que eu coloco aqui igual a 0, certo? Bom, então, inteiro valor. Desculpa. Inteiro, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Inteiro valor, condição. Ok, é que eu estava programando em outra linguagem antes de começar o vídeo, e na outra linguagem termina com ponto e vírgula, o Portugal não termina. Então, inteiro valor, e aqui embaixo eu vou falar que o valor é igual a 0. Tá. Vamos imaginar que eu quero que este trecho de comando aqui dentro, entre essas chaves até essa outra chave, então tudo que está aqui dentro, só seja executado, apenas seja executado, quando o conteúdo da variável valor for igual a 10, por exemplo. Tá? Nesse primeiro momento, às vezes nem vai fazer sentido, tá? Mas a regra é essa, eu quero que quando o valor da variável for igual a 10, eu quero que esse bloco de comandos seja executado. Então aqui no lugar dessa palavra condição, eu tenho que escrever uma operação, uma equação lógica, que me dê o resultado verdadeiro quando a variável valor tiver o valor 10. E como é que a gente faz isso? A gente pode usar o operador de comparação, igual, igual. Então eu falo assim, ó, se a variável valor tiver o conteúdo igual a 10, pronto, aqui agora a gente já passa a ter uma condição. Por quê? Essa expressão aqui, ela só pode produzir dois resultados. Ou o resultado é verdadeiro, ou o resultado é falso. Não tem outra possibilidade de resultado aqui, certo? Lembra que quando a gente usa uma comparação,
o resultado final ou é verdadeiro ou é falso, certo? E quando, aí olha só, quando o resultado dessa condição for verdadeiro, quando for verdadeiro, eu vou executar esse trecho de código que está aqui dentro. Aqui eu vou substituir por comandos que existam, né? Porque aqui esses comandos não existem. Então deixa eu colocar só alguns escrevas. Vou colocar um escreva aqui. Comando 1 que está dentro do if, do se. Escreva. Deixa eu colocar um outro comando aqui. Isso aqui é para exemplificar que a gente pode ter quantos comandos a gente quiser, tá? Posso ter um comando ou vários comandos. Este comando só foi executado porque a condição acima deu verdadeiro. Uma mensagem, eu quero que saia essa mensagem na tela, tá bom? E aí vamos testar. Bom, vamos executar aqui e aí eu explico o que aconteceu. Então eu vou clicar aqui uma vez e a gente teve aqui Olá Mundo, que foi a mensagem que eu tinha deixado. Vamos tirar aqui esse Olá Mundo, né? Vou clicar aqui, ó. Não saiu essas duas mensagens. Não saiu na tela essas duas informações que eu mandei escrever. Por que não saiu? Porque quando o nosso programa chegou na linha 9, ó, linha 9, ele fez esse teste. A variável valor possui um conteúdo que é igual a 10. Nesta execução, a variável está valendo 0. 0 é igual a 10? Não é. Deu falso. Então, se isso aqui dá falso, a estrutura se não vai fazer nada enquanto eu não escrever o que eu quero que seja feito quando for falso. Que aí é quando a gente entra na estrutura composta. Por enquanto, a gente fez uma estrutura simples. A estrutura simples, ela só faz alguma coisa quando o resultado é verdadeiro, certo? Então aqui, ó, se isso aqui der verdadeiro, eu executo esse bloco que está aqui, entre essas chaves até essas chaves. Vamos fazer agora da verdadeira. Eu vou colocar 10 aqui. Então agora o meu valor é igual a 10. E então eu vou executar. E aí agora saiu a mensagem. Ó, comando 1 que está dentro do se, que está dentro da estrutura se. Este comando só foi executado porque a condição acima deu verdadeiro. Qual condição? Essa condição aqui, certo? Então, o que a gente tem aqui? Até agora, a gente tinha falado que, e ainda continua assim, tá? O nosso algoritmo sempre executa de cima para baixo. Então o nosso algoritmo começa aqui na função início, então ele começa na linha 5, executa o que está aqui, na linha 6, se tiver alguma coisa ele executa, depois ele executa a linha 7, depois ele executa a 8, não tem nada, na 9, aí na 9 ele encontrou uma estrutura se. Aí o que acontece aqui? Se esse resultado der verdadeiro, ele executa então o que está aqui dentro. Se esse resultado dá falso, o que ele faz? Ele pula para depois das chaves. Ele vem para cá, ó, para a linha 14. Ele vem para esse ponto aqui, ó. Ponto, logo, após o se. Então ele vai executar o primeiro comando que está fora da estrutura de decisão. Então ele salta isso aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar vou tirar uma... Vou tirar uma foto aqui desse trecho de código para a gente poder fazer alguns rabiscos aqui para a gente entender, que eu acredito que vai ficar mais fácil. Bom, o que a gente tinha dito até o momento? Que a nossa estrutura de execução é sequencial. Então significa que o nosso programa, ó, executa da primeira linha dentro da função início e vai executando até ela encontrar essas chaves aqui. Ó. Então ela começa nas chaves de início, da função início, e vai até ela encontrar aquelas chaves ali, ok? Bom, então o que acontece aqui? Quando a gente executa por padrão esse algoritmo, o que ele faz? Ele vem, executa a primeira linha, executa a segunda linha, executa a terceira, a quarta, a quinta. Vamos imaginar que aqui tivesse linhas, tá? Ele executa todas as linhas, ele vai executando sempre na sequência. Uma, depois a outra, depois a outra. Quando ele chega aqui, ó, então ele veio executando. Quando ele chegou aqui e ele viu essa palavra se, o que ele fala? Opa,
aqui temos uma estrutura de decisão. Então ele sabe que todos os comandos que estiver entre essas chaves e essas chaves, que é isso aqui, ó, todos esses comandos aqui, eles só vão ser executados se essa condição aqui, ó, se essa condição produzir um resultado verdadeiro. Se ela produzir um resultado verdadeiro, aí o meu programa entra nesse bloco aqui e executa a linha aqui, a linha, todas as linhas que tiver até as chaves. Beleza? Executou tudo que está aqui dentro, aí depois ele continua. Ele pula para depois das chaves e vem continuando executando o que está aqui. Certo? Executa o que está aqui. Se por um acaso esse resultado, vamos apagar tudo aqui. Se esse resultado aqui, se a minha condição, se essa condição aqui, ó, der um resultado falso, e quando ela vai dar um resultado falso? Quando o valor dessa variável for qualquer valor que não seja 10. Vamos imaginar que aqui que fosse 3. O que aconteceu? Entrou aqui, executou essa linha, chegou aqui. Opa, se vou fazer esse teste aqui, o computador testa. Aí ele, 3 é igual a 10? Não, isso dá falso. 3 não é igual a 10. 3 é diferente. Então dá o resultado falso. Aí ele vai ver se essa estrutura se tem o bloco falso. Por enquanto a gente não fez o bloco falso. Não tem o bloco falso aqui. Então como não tem o bloco falso, o que ele faz? Ele pula isso aqui, ó. Ele pula o bloco verdadeiro. Ele pula a parte verdadeira. Ele pula para logo depois das chaves. E aí ele vem executando tudo que tiver aqui, ó. Tudo que tiver aqui ele vai executando. Então ele salta a execução deste bloco. Ok? Então isso é uma estrutura de decisão simples. A estrutura de decisão simples, ela só tem um bloco de comandos que vai ser executado quando a minha condição aqui em cima produzir um resultado verdadeiro. Tudo bem? Ok, vamos comparar aqui o fluxograma com o nosso código implementado para a gente perceber que o código realmente representa exatamente o que a gente viu no fluxograma. Tudo bem? Então, olha só. No fluxograma, a gente disse que o nosso código vem executando, chegou na estrutura de decisão, ele avalia a condição. Se a condição der verdadeiro, eu executo o bloco verdadeiro. Ok? Então, olha só o que a gente tem aqui. Nosso código vem executando, executa todos os comandos anteriores que eu tenho. Cheguei na estrutura de decisão. O que ele faz? Avalia a condição. Então, essa é a nossa condição. Se a condição der verdadeiro, o que eu faço? Eu executo o bloco verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, executar tudo que está aqui, ó, na parte verdade. A parte verdade é o que está entre essas chaves e essas chaves associada ao se. Tá? Então, dessas chaves até essas chaves. Então, esse aqui, ó, é o meu bloco verdade. Certo? E aí, depois o que eu falei? Depois que executou os comandos do lado verdade, eu continuo executando o que está depois do algoritmo. Então, eu continuaria executando o que está aqui, ó. Certo? Bom, agora, se o nosso algoritmo, ele chegou num determinado ponto aqui da condição, chegou na condição, ele realizou o teste da condição e a condição produziu um resultado falso, vamos imaginar aqui que o meu valor fosse 5, certo? Então, o meu algoritmo vem executando, chegou no se, o que ele faz? Testa a condição. Então, ele vai testar a condição. Se a condição der falso ou não, a resposta for não, né? 5 é igual a 10? Não, não é, é falso. O que eu falei que o fluxo de execução faz? Ele simplesmente, ó, passa reto. Ele ignora a execução desses blocos aqui, ele não executa. O que o nosso código vai fazer então? Aqui, ó, ele vai passar reto. Ele não vai executar esse trecho de comando. Ele simplesmente continua executando a partir desse ponto, certo? Então, olha só, o fluxo que está em vermelho é o fluxo falso. E o fluxo que estivesse em verde, por exemplo, seria o fluxo quando dá verdadeiro. Então, vem aqui executando, né? Na verdade, vamos até melhorar essas cores aqui. Vamos falar o seguinte. O fluxo, por exemplo, azul, é o fluxo que independe do se. Independe do se. Isso aqui, ó, independe do se. Tudo que tiver aqui para baixo independe do se. Ok? Quando a minha resposta der verdadeiro,
que eu vou fazer? Eu vou executar os comandos da parte verdadeira. Então, quando essa condição aqui dá verdade, eu executo o que está destacado de verde. Como eu não tenho o bloco não, o bloco falso, quando chega aqui e eu faço a avaliação, simplesmente ele continua no fluxo azul. Ele continua no fluxo direto ali. Ele passa. Ele ignora esse bloco aqui. Então, se esse resultado aqui dessa condição, no caso aqui se fosse 5, 5 é igual a 10? Não, é falso. Então, ele simplesmente ignora isso aqui. Ó. Ele ignora esse bloco. Ele continua no fluxo azul. Ele simplesmente vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai, daqui ele pula para cá e continua. Tudo bem?